Salve Maria! Nesta aula, nós vamos tratar do tema da correção. A correção com vistas à educação. A educação seja lá dos nossos filhos ou mesmo dos alunos, para quem é professor. A correção é um tema importantíssimo, já que é por ela que nós educamos a vontade e formamos para a virtude. No curso A Excelência do Ensino Católico, nós já falamos especialmente do ensino da verdade, que se dá do âmbito da inteligência. Mas o ser humano não é apenas inteligência, mas ele também é composto de vontade. A vontade, que é o apetite intelectual. O querer o bem faz parte da vontade. E nós não vamos querer o bem se nós não tivermos virtude. Aristóteles também diz que o homem tem um desejo natural de conhecer, o apetite do conhecimento. Então nós temos o desejo do bem e o desejo da verdade, que nós poderíamos dizer o apetite do bem e o apetite da verdade, que fazem parte e compõem a natureza humana. Porém, no curso da Excelência do Ensino Católico, como falávamos, nós trabalhamos essencialmente com a verdade. Agora nós queremos, para completar este assunto, que é um assunto importantíssimo, que é da educação humana por completo, nós precisamos falar da virtude formada pela correção, que nada mais é do que o treinamento da vontade humana. Esta vontade humana, que, manchada pelo pecado original, tende a ser conduzida para aquilo que é mal, de tal forma que nós deixemos de usar a nossa vontade para fazer o bem e passamos a viver escravos dos nossos instintos egoístas, das nossas paixões, dos nossos desejos mais baixos, os nossos desejos que nós temos em comum com os animais, inclusive. Então, apesar do curso, da excelência do ensino ser mais do nível intelectual, nós não podemos deixar de tratar também da vontade e, consequentemente, da sua educação pelas virtudes. Então, existe uma relação fundamental entre a vontade do bem e a virtude. A virtude também que passa para ser adquirida pela correção. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. O tema da correção com vistas ao treinamento da vontade e à aquisição das virtudes. Segundo Bernard Lonergan, um filósofo tomista do século XX, de um modo algo vago, a apropriação cognitiva da verdade é solidária com a apropriação volitiva e a apropriação sensitiva. Então o homem tem inteligência, vontade e sentimento. E a educação deve considerar esses três pontos: o sentimento, a vontade e a inteligência. Então, a apropriação cognitiva é do âmbito da inteligência, a apropriação volitiva do âmbito da vontade e a apropriação sensitiva do âmbito dos sentimentos. A má vontade, isso é muito importante, considera a verdade inoportuna. E a verdade inoportuna tende a ser ignorada. Então, quando a pessoa tem uma vontade má, que é uma vontade desvirtuada, que não caminha em direção ao bem, que não faz com que a pessoa deseje o bem, esta vontade má, ela vai fazer com que a verdade seja inoportuna. É aquilo que diz Santo Agostinho, que o homem odeia a verdade por causa do que ama no lugar da verdade. Por causa de uma má vontade, a verdade tende a ser ignorada. Portanto, a vontade ela é necessária para a aquisição da verdade. Por isso que as pessoas que estão no vício tendem a cair também no erro. E aí nós temos dois problemas fruto do pecado original. O pecado original que nos trouxe a ignorância e os próprios pecados em si. Ou seja, os vícios.
O vício e a ignorância é fruto do pecado original. Mas a ignorância que vem acompanhada do erro. Muitas vezes nós ignoramos porque não queremos e porque estamos no erro. Então, aqui nós percebemos a relação entre vontade e inteligência. Uma má vontade pode prejudicar a inteligência na aquisição da verdade. A apropriação da verdade, mesmo do domínio cognitivo, exige muito do ser humano todo. Então, o ser humano, ele é um ser por completo, capaz de atos da vontade e atos da inteligência. E a verdade, que é um ato da inteligência, a busca da verdade é um ato da inteligência, requer também uma vontade muito disposta. E para isso é necessário virtude. E para a virtude, por sua vez, é necessário correção. Correção de alguém virtuoso sobre alguém que ainda está em busca da virtude. Tá? Da falha, do falhanço da vontade, até a má vontade e a negligência da verdade, vai um caminho muito curto e, infelizmente, muito frequente. Então, quando o nosso aluno, a nossa criança, o nosso filho, ele não foi treinado na vontade, ele não foi corrigido, a educação não provocou nenhuma frustração nele, ele sempre deu vazão aos seus instintos mais baixos e nunca ninguém o corrigiu. Ele sempre fez o que ele quis, os seus desejos mais baixos foram colocados para fora, ele fez aquilo que veio na cabeça dele, ele foi criado como uma criança mimada. Ele falhou na sua vontade. A gente criou uma criança com má vontade. Esta criança futuramente vai negligenciar a verdade. Ela vai ser aquela criança que vai cair nas ideologias satânicas e mentirosas que nós temos hoje. Por quê? Porque a má vontade, ela provoca uma aversão à verdade. Por isso que é muito importante, a igreja é muito sábia quando coloca como primeiro passo na vida espiritual a via purgativa, aquela a partir da qual nós temos que fazer penitência, que nós temos que nos sacrificar, que nós temos que nos exercitar nas coisas difíceis, para fazer com que a nossa vontade seja revigorada. E assim nós consigamos, com a mente livre, a partir da eliminação dos vícios e daquelas coisas que nos puxam para o pecado, a partir desta libertação nós consigamos ver a verdade divina, a verdade das coisas, a verdade essencial. E infelizmente, isso é muito frequente. É isso que diz Bernard Lonergan. Então, o treinamento da vontade, tão importante, ele é fruto da correção. Quando nós queremos educar os nossos filhos para terem boa vontade, né, homens de boa vontade, bone voluntatis, né, nós precisamos corrigir. Tá? E isto é a mais pura pedagogia católica. Que tipo de correção? A correção que acusam este bando de malucos da filosofia e da pedagogia moderna como algo ruim, que promove uma violência que oprime as pessoas? Não. A correção de alguém virtuoso para a formação da virtude em outro. É esta a correção católica, com vistas à virtude, por alguém que já tem virtude e que quer formar virtude no outro. Que mal tem nesta correção? Eu diria que o mal está instalado justamente no contrário desta ideia. Quando a gente não corrige, quando a gente parte do pensamento maluco de Jean-Jacques Rousseau, de que o homem nasceu bom, mas é a sociedade que o corrompe, nós estamos desprezando a doutrina da Igreja Católica sobre a pedagogia. Estamos desprezando a pedagogia católica. Porque o homem não nasceu bom coisa nenhuma. Ele nasceu marcado pelo pecado original. E o pecado original não tem nada de bom. Pelo contrário, é a coisa mais triste, é o fato mais triste que aconteceu na história da humanidade.
O fato de que os seres humanos estão manchados na sua natureza humana, que foi concebida por Deus de modo puro e de modo verdadeiro, por completo, esta natureza foi manchada pelo pecado original. Nós não nascemos bom. Pelo contrário, nós nascemos com um defeito espiritual. Não por obra do Criador, que a criação por parte de Deus foi perfeita, mas pela nossa própria culpa, pela culpa dos nossos pais, pela culpa que está enrustida na natureza humana, caída, decaída. Então, esta ideia de Rousseau, que é um filósofo da Revolução Francesa do século XVIII, XVII, esta ideia ela é ateia e anticatólica. Nós temos um pecado original que vai ser combatido justamente pela educação, e em especial pela educação católica. E daí a excelência do ensino católico. Este é o nome do curso, do qual fará parte estas aulas aqui. Porém, essas aulas são gratuitas. Se você quer adquirir o curso, você procura no Instagram do Instituto Regina Coeli, lá nós temos um link para a aquisição do curso. Tá bom? E como é que está o panorama da sociedade atual no que diz respeito à correção, ou diria, falta de correção? Inger Enquist, uma grande escritora sobre educação, diz que quando se diz que os jovens são capazes de desenvolver um conhecimento sem o professor, o que está se enfatizando, em realidade, é deixá-los sozinhos com seus colegas. Muitos países investiram somas consideráveis para que o modelo funcionasse, e mesmo assim, isso não ocorre. Pelo contrário, a cada ano os resultados caem mais, além de terem aparecido nos colégios novos fenômenos de vandalismo e de violência que nunca se viam antes. Depois de uma grande onda de descentralização da figura do educador, em que o educador deixou de ter que ser uma pessoa virtuosa, prudente, sábia, conhecedora de muitas coisas, inclusive das técnicas pedagógicas para a formação da virtude, quando se deixou de lado esta figura e colocou o aluno no centro, como sendo aquele que, sem ser corrigido, pelo contrário, deixando-o cada vez mais livre, para ele ser autônomo, para ele não ser oprimido, né? É isso que diziam da pedagogia tradicional. Quando se fez isso, acabou-se deixando o aluno de lado, porque a educação ela é um ato que pressupõe a proximidade e a consideração da individualidade e a necessidade do combate frontal à má vontade, que já vem com o pecado original. É este o problema. Quando se despreza a doutrina do pecado original, nós, obviamente, podemos deixar os seres humanos livres. Mas se você deixar uma pessoa que tem uma tendência a fazer coisas ruins, livre, sem correção nenhuma, o que ela vai fazer? Senão apenas coisas ruins. Por isso a correção, daí a necessidade de colocar limites, de dar um basta em certas atitudes, em certos atos, para que estes bastas, para que esses limites sejam os limites necessários para a aquisição dos hábitos virtuosos, dos hábitos bons, que são as virtudes. É isto que é correção. E o que está acontecendo? Desde a filosofia moderna, né, com Rousseau principalmente, nós entramos num marasmo, numa apatia generalizada, no que diz respeito à pedagogia. Já deixa-se de lado cada vez mais o aspecto de que um ser humano, para ele ter virtude, ele precisa de disciplina, ele precisa de correção. E aí, quando nós não temos mais isso, nós chegamos no ponto em que nós estamos,
onde se acontece até hoje em dia vandalismo, violência. Por quê? Porque as pessoas não têm mais limites. Como diz Chesterton, o ser humano é livre, e é livre, inclusive, para destruir-se. Hoje as pessoas estão se destruindo porque não têm mais limites. E olha a sabedoria do Papa Pio XI, na encíclica Divina dos Magistri, essa encíclica que nós já analisamos também no curso da excelência do ensino católico. A estultícia, a imundície, está no coração da criança, e a vara da disciplina dali a expulsará. Aqui ele está citando Eclesiástico, um trecho da Sagrada Escritura. Deve-se, portanto, corrigir as inclinações desordenadas, exercitar e ordenar as boas, desde a mais tenra infância. E, sobretudo, deve iluminar-se a inteligência e fortalecer-se a vontade, com verdades sobrenaturais e os auxílios da graça, sem o qual não se pode nem dominar as inclinações perversas, nem conseguir a devida perfeição educativa da Igreja, perfeita e completamente dotada por Cristo, com a divina doutrina e os sacramentos, que são meios eficazes da graça. Aqui o Papa Pio XI está dando todo o remédio para nós educarmos verdadeiramente uma criança. Nós precisamos corrigi-la, nós precisamos corrigir as inclinações desordenadas, exercitar e ordenar as boas, e desde a mais tenra infância. Isso quem está falando é um Papa da Igreja Católica. Se você é católico e você não corrige seu filho, você não está sendo um bom católico. Isso é importantíssimo. Se você fica com dó do seu filho e não corrige ele em nada, você está fazendo um grande mal para o seu filho. Por quê? Porque a imundície está no coração da criança. Isso quem está falando é Eclesiástico, a doutrina da Sagrada Escritura. Que maluquice é essa que a gente caiu? E, sobretudo, deve iluminar-se a inteligência e fortalecer-se a vontade com verdades sobrenaturais. Então, se você não corrige seu filho, se você não ensina para ele a doutrina, você está sendo um péssimo pai. Você está sendo um péssimo professor católico. Se você quer, de fato, educar uma criança, corrija e ensine a doutrina. Isso não é porque eu quero. Isto não é simplesmente porque a igreja pede. Isto é porque é o resultado, a necessidade, a partir de uma análise filosófica profunda do que é a natureza humana. A natureza humana tende ao mal. E se não se corrige o mal por uma vontade exercitada pela correção, e não se corrige o mal pela verdade combatendo o erro e a mentira, se nós não corrigimos o mal, o que vai prosperar é a desgraça. E o que é que nós queremos para os nossos filhos? A desgraça ou a graça? Você mesmo responde. Então, se você quer a graça, você precisa corrigir. E você precisa ensinar a doutrina, a mais pura doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir da qual se dá o ensino de excelência. Esse ensino que foi tratado neste curso que nós já citamos. Cuidem por isso os pais e com eles todos os educadores de usar retamente da autoridade a eles dada por Deus. Meu filho, se você é pai, você tem uma autoridade dada por Deus. E o que é que você está fazendo com essa autoridade? Você está escondendo? Você está deixando de lado? Você está se eximindo desta tarefa que é sua e exclusivamente sua? Se sim, se corrija você. Você, meu senhor, você, minha senhora, que não corrige seu filho, se você quer continuar sendo católico, se você não quer ver seu filho no erro, na ideologia, no vício, passe a tomar jeito, e busque a vivência da paternidade, da maternidade verdadeiramente responsável. Isso é fundamental. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E seu filho vai cair no erro, no vício
e nessas ideologias que estão prontinhas para levar ele para o quinto dos infernos. Isso não é para pôr medo, isso é a mais pura verdade, essa é a mais pura realidade. Que muitas vezes a gente se esquece, porque é difícil. Não é se esquece, a gente finge que não vê. Né? De quem são verdadeiramente vigários, não para vantagem própria, mas para a reta educação dos filhos, no santo e filial temor de Deus, princípio da sabedoria, sobre o qual se funda exclusiva e solidamente o respeito à autoridade, sem o qual não pode subsistir nem ordem, nem tranquilidade, nem bem-estar algum na família e na sociedade. Esta autoridade, paterna e materna, foram dadas a nós, que somos como vigários, tá? Aquele que cuida desta autoridade. E nós temos que educar no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, inclusive, é um dom do Espírito Santo. Né? Vamos continuar fazendo uma breve análise também sobre a questão do São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Ele diz o seguinte: o homem tem aptidão natural para a virtude, mas a perfeição mesma da virtude é forçoso adquiri-la por meio da disciplina. Então a virtude da qual nós estamos falando aqui nesta aula, ela se adquire por meio da disciplina. E se nós não tivermos disciplina nenhuma, nós não vamos ter virtude. E isso São Tomás de Aquino está dizendo, e nós estamos tentando explicar, não porque ele está dizendo, mas porque é natural. Né? Nós precisamos de disciplina para ter virtude. Ninguém nasce com virtude. Pelo contrário, as crianças nascem na ignorância, no erro, cheio de paixões desordenadas. Essa ideia de que elas são os anjinhos é maluca. Uma porque Deus não deu a natureza angélica a um ser humano. Ele deu a natureza humana. E essa natureza humana tem marcada em si o pecado original. Ponto. É esta natureza que nós vamos ter que considerar para educar uma criança. Ela vem com essa natureza. Não é anjinho. Tá? No fim das contas, também não é um diabinho. Que ela não é demoníaca. Né? Mas, nesse quesito, ela está muito mais próxima do mal e da mentira do que do bem e da verdade. E ela só vai chegar a se aproximar do bem e da verdade se ela for bem educada pela disciplina. Tá? É isso que São Tomás de Aquino está falando. E para a disciplina em questão, o homem não se basta facilmente a si próprio. Não basta que nós queiramos fazer isso sozinhos. E é muito bom que nós façamos isso desde cedo com as nossas crianças. Tá? E por fim, é necessário que esta disciplina pela qual consegue a virtude, o homem tenha recebido de outro, ou seja, do seu pai e da sua mãe, principalmente, dentro da família, que é o berço da virtude. E assim, para os jovens naturalmente inclinados aos atos da virtude, por dom divino, basta a disciplina paterna, disciplina dos pais. A virtude se adquire pela disciplina, pela correção dos pais. Se você não corrige seu filho vai viver no vício. E quem vive bem, morre bem. E quem vive mal, morre mal. Se ele morrer no vício, você já sabe o destino da alma dele, que é eterno. Esta alma que foi posta, infundida no útero da mulher, essa mulher que formou um filho no seu útero, lá no útero da mulher, no momento da concepção, na junção do óvulo com o espermatozoide, naquele momento, imediatamente Deus infunde uma alma donada, e por ser donada, ela é eterna. Deus continuará sustentando ela no ser, no mais profundo da alma humana, e esta mesma alma, ela é manchada pelo pecado original. Esta alma confiada aos pais para ser educada e formada na virtude,
ela está sob a responsabilidade gravíssima dos pais. Esta alma, se perder, será uma alma perdida por culpa dos pais. Portanto, nós precisamos educar a vontade pela virtude. Bom, é muito grave isso, muito sério. E eu termino com uma frase de Rosenstock Huss, um filósofo muito importante, pouco conhecido, filósofo da linguagem. Queremos que nos digam o que fazer na sociedade. A crise interna de uma sociedade em desintegração resulta de que ninguém diz a muitas pessoas dessa sociedade o que elas devem fazer. A nossa sociedade está em desintegração por ausência de paz. Esta é a verdade. Ela está em desintegração porque não há mais ordens sendo dadas. Ninguém mais se posiciona como aquele que fala, é por aqui que tem que ir. E essas pessoas não fazem isso porque não têm mais virtude, porque não buscam mais a verdade. Porque se buscassem a virtude, buscassem a verdade, saberiam para onde tem que ir. Porque saberiam o sentido da vida, que é o próprio Deus na contemplação da verdade. Por falta disso, a sociedade está em desintegração. A linguagem é, antes de tudo, dar ordens. Quando os pais se recusam a dar ordens aos filhos, a família deixa de ser família. Torna-se um bando de indivíduos mal instalados. Ordens são as sentenças de que toda a ordem se compõe. Se a sociedade está uma desordem, você está percebendo isso? A sociedade está uma desordem? Sim? Se sim, saiba que é por falta de ordem, é por falta de autoridade, é por falta de correção. Tudo isso gera uma falta profunda de virtude. E é isso exatamente o contrário daquilo que nós queremos. Por isso nós queremos convidar você a se aprofundar mais nesse tema, adquirindo o curso da excelência do ensino católico, mas não só. É muito importante que nós rezemos, que nós peçamos a graça de Deus, o derramamento do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos lavar de toda esta imundície na qual nós fomos mergulhados já por uma falta de educação. Mas nós não podemos deixar as coisas como estão. Elas precisam ser ordenadas. É próprio do sábio contemplar a verdade e ordenar todas as coisas. Façamos isso, então, pela graça de Deus. E salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.